Olá, boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nesta nossa live para nós conversarmos, para nós orarmos, principalmente para ministrarmos a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor e vamos falar sobre lutas, vamos falar sobre batalhas. Eu creio que esse momento que estamos vivendo é uma grande batalha espiritual, uma grande luta, não apenas com relação ao vírus que nós estamos convivendo, mas principalmente conosco mesmos, né? Como está a nossa vida, como está a nossa situação espiritual, como está a nossa comunhão com Deus. Então, isso para nós tem sido uma lição, nós temos aprendido bastante. Eu creio que, em nome de Jesus, possamos encontrar aí soluções para os nossos problemas, para os nossos anseios, para as nossas preocupações, nossas lutas, enfim. Nós precisamos aprender com tudo isso, né? É difícil acreditar que depois de toda essa situação difícil, complicada, nós não tenhamos aprendido nada. Eu creio que tudo serve para nosso aprendizado, para estarmos bem, para estarmos melhores, para poder fazer o que for melhor, enfim. Nós precisamos aprender. E nós aprendemos muito com as lutas, né? As lutas, elas fazem parte da nossa vida. E o texto que nós iremos ler nesta noite para a nossa meditação, ela se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 30. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 30. É um texto conhecido, creio que muitos já devem ter visto, né? Lido, texto que fala sobre o rei Josafá. Mas antes de nós lermos a palavra, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Gostaria de convidá-lo ou convidá-la, você que está nos assistindo nessa noite, possamos orar e buscar o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, nós queremos te pedir a tua bênção, tua unção, ó Deus, sobre nós nessa noite, que estaremos meditando na tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale aos nossos corações, esteja conosco, possamos, Senhor Deus, aprender cada vez mais, possamos ter discernimento, sabedoria, e que a palavra do Senhor, de alguma forma, conforte, console, mude, transforme a nossa vida. Que o Espírito Santo esteja agindo nesse momento, falando, nos dando, a Deus, a conhecer a tua vontade. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, como nós já havíamos falado, o texto se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 30. São 30 versículos, nós não vamos ler todos, vamos ler alguns para agilizar também um pouco, né, nossa meditação e não ficar cansativo para os irmãos, mas eu convido que vocês leiam na sua casa todo esse texto do capítulo 20, do segundo livro das Crônicas, que fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá. Eu vou ler os primeiros versículos e depois vamos estar lendo alguns versículos a seguir. Começa dizendo assim: sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria.
eis que já estão em Azon, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há que te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? Versículo 10 diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das filhas do Seir, pelas quais não permitiste passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua herança que nos fizesse herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Versículo 13: Em todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse, versículo 15: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, porque a peleja é nossa, não é vossa, mas de Deus. Então, irmãos e irmãs, esse texto aqui é muito interessante porque fala que a peleja, a luta não é nossa, mas de Deus. Que luta é essa? Nós vamos falar um pouco sobre luta e como vencer essa luta baseado na forma como Deus, nas forças que Deus nos dá. E o título dessa mensagem é Quando Deus luta por nós. Quantas vezes nós queremos lutar, nós queremos fazer, pelejar e não conseguimos, não vencemos, não somos vitoriosos, porque nós não deixamos a luta, a peleja nas mãos do Senhor. Nós queremos só fazer a nossa parte, não deixamos Deus agir, não deixamos Deus fazer a parte dele. E o texto, ele fala claramente que a luta não é nossa, a luta é de Deus. Como eu disse no começo, irmãos, a nossa vida é feita de muitas lutas, muitas pelejas, muitas batalhas. O poeta Gonçalves Dias disse: Não chores, porque a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, se pode exaltar. Então, a vida é combate. Os fracos se abatem com ela, e os fortes são exaltados com ela. Então, nós vencemos, Deus nos mostra que muitas das coisas da nossa vida, elas são conseguidas através da luta. Dificilmente alguém consegue algo se não lutar, se não for atrás, se não buscar. E na vida espiritual é a mesma coisa, nós precisamos lutar também. Mas muitas vezes a nossa luta é vã, porque nós não permitimos que Deus haja, que Deus faça a vontade dele. Nós não permitimos que Deus, de alguma forma, mostre o caminho a ser percorrido e nós queremos agir por nós mesmos, queremos fazer as coisas por nós mesmos. O Senhor realizou grandes milagres na história para mostrar que ao povo de Israel e a nós que ele tem o domínio de tudo, que ele tem o controle de tudo, que todas as coisas passam por ele primeiramente. E Josafá, ele percebeu isso claramente. Josafá viu isso quando ele estava reinando sobre Judá, reinando sobre a terra. E nós precisamos reconhecer que se não fosse pelas mãos do Senhor, se não fosse pela ajuda do Senhor, nós não conseguiríamos nada. E Josafá também percebeu isso. E ele foi um grande servo do Senhor, foi um rei
que, que controlou, que reinou sobre a cidade de Jerusalém durante alguns anos, né? Lá em 1 Reis, capítulo 15, aliás, 1 Reis 22, diz assim: Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar, reinou 25 anos. Reinou em Jerusalém 25 anos. Andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou e fez o que era bom, fez o que era reto perante o Senhor. Então nós temos aí registrada na nossa palavra, nas Escrituras, que grandes homens de Deus, quando eles seguiram o Senhor, eles tiveram bons reinados. E quando eles se desviaram de Deus, os seus reinados fracassaram e, consequentemente, o povo caía. O reinado de Josafá foi um bom reinado, ele foi um bom rei. Ele seguiu os passos de seu pai Asa e ele fez muitas coisas boas. Ele conseguiu promover a adoração a Deus, retirou os ídolos que estavam ali nos montes, ele conseguiu estabelecer tribunais, ele criou um grande exército, fez fortalezas, construiu fortalezas em volta da cidade, fez alianças com as pessoas, com os povos, para que pudesse se fortalecer, enviou os levitas, os príncipes, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele foi um grande rei, um rei que andava segundo o coração de Deus. No entanto, como todos os homens, ele também teve falhas, teve problemas também. E um dos problemas que ele teve é que ele fez uma aliança com Acabe. Acabe era um dos piores reis que Israel já teve. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Então ele fez aliança com Acabe e isso prejudicou grandemente o seu reinado. Isso atrapalhou bastante o seu reinado. Mas mesmo assim, Josafá teve um bom reinado. O Josafá conseguiu viver em paz, o povo vivia em paz nos tempos de Josafá. Só que ele teve um problema durante esta trajetória. Os povos vizinhos, os moabitas, os amonitas, os sírios, se reuniram, fizeram um grande exército para lutar contra Josafá, para destruir Josafá, porque eles sabiam que sozinhos eles não podiam vencer o povo de Judá, porque eles estavam fortes, eles eram fortalecidos, né? E eles se reuniram, fizeram essa aliança e cercaram a cidade de Jerusalém para destruir, para vencer Josafá e seu povo. E aí nós vemos o Deus trabalhando, né? O que nós vamos aprender com essa lição, né? O rei Josafá, ele tomou uma atitude que eu creio que é uma atitude muito correta, que nós todos deveríamos tomar quando passamos por lutas. Eu sei que você deve estar passando por lutas, problemas na sua vida, no seu dia a dia. Agora nós estamos vivendo essa pandemia, que problema maior do que esse? Muitas pessoas ficando doentes, os hospitais cheios, nós não sabemos o futuro, o que vai acontecer, não podemos sair nas ruas. Então nós vivemos uma luta diária, cada dia para nós é importante e nós devemos valorizar as coisas de Deus. E Deus, ele nos ajuda a vencermos as nossas próprias lutas. Então, a lição que nós vamos aprender nessa noite é que todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos batalhas que nós precisamos superar, que precisamos vencer. Mas como nós reagimos a essas batalhas, como nós reagimos diante dessas lutas. E nós vamos ver que quando nós enfrentamos lutas na nossa vida, Deus luta conosco, Deus está conosco.
para obtermos a vitória. Então saiba, meu irmão, minha irmã, que está participando conosco desta live, desta conversa, que Deus está com você, que Deus luta com você, que a sua batalha não é solitária, você não está sozinho aí na sua casa, perdido aí, preocupado, ansioso, mas Deus está com você, Deus luta com você. E Josafá, ele percebeu isso, porque Josafá era um homem piedoso, era um homem temente a Deus. E nós que somos tementes a Deus, também devemos deixar o Senhor trabalhar, o Senhor lutar por nós. Quais foram, aliás, as reações do rei Josafá? Então vamos ver algumas reações. Por exemplo, a primeira reação, ele teve medo. O texto diz aqui que ele temeu, ele teve medo. Aí você pode perguntar, mas Josafá não estava fortalecido? Ele não era temente a Deus? Ele não era um grande rei? Ele não seguiu os passos do seu pai? Mas ele teve também momentos de receio, teve momentos de medo, e ele sentiu muito temor quando ele viu aquela situação, vários exércitos se juntando para lutar contra ele, e ele sabia que não teria condição de vencer. Mesmo quando nós estamos bem, quando nós estamos passando, as coisas estão normais na nossa vida, estão correndo tudo bem, de repente acontece um grande problema, uma grande dificuldade, uma enfermidade, problema financeiro, um desemprego, alguma coisa muito séria, nós perdemos também a nossa estribeira, nós caímos também, nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos, ficamos sem dormir, nós ficamos com medo também. E somos todos passíveis, somos todos sujeitos ao medo, ao temor. Não precisa ficar preocupado se você está com medo, né, dessa situação, da sua situação, do seu problema, porque nós sabemos que Deus tem uma resposta para isso. Deus vai nos dar a solução. Josafá também teve medo, e o medo é uma reação normal de quem se defronta com uma terrível ameaça, que é o caso dele, que foi o caso dele. Aí ele se lembrou do passado, ele se lembrou, puxa, se Deus esteve conosco, com o povo de Israel até agora, não é possível que ele vai nos abandonar. E ele lembrou, né, os israelitas lá no deserto, que Deus guardou, né, o povo também estava com medo, mas Deus trouxe lá do Egito, guardou esse povo, livrou dos inimigos. Então Deus é um Deus bom, que guarda, que conserva, que protege. E muitos homens de Deus também tiveram medo. Elias também teve medo quando se deparou com uma situação também de ameaça da sua vida. Ele fugiu, ele foi para o deserto, ele se escondeu. E também temeu, nós também tememos, nós também temos medo. Mas qual a razão que Josafá temeu? Por que Josafá temeu? Porque Josafá entendeu que aquele povo era numeroso, era muito grande, ou seja, estava acima daquilo que ele podia fazer. E às vezes quando as coisas fogem do nosso controle, né, quando as coisas saem da nossa mão, nós tememos, nós ficamos preocupados, nós perdemos o sono. Então, aqueles povos eram povos maus, cruéis, hostis, eles eram muito ruins, e Josafá realmente ele ficou bastante consternado com aquela situação, e ele tinha realmente um temor de perder perder a sua mão, perder o seu povo e perder toda aquela situação. Mas ele confiou em Deus e ele entregou a Deus o seu temor. Ele entregou a sua vida e a vida do seu povo também a Deus. Não foi só a sua vida, mas a vida do seu povo, porque ele estava preocupado também, não é só com ele, ele estava preocupado com o povo de Judá, com a sua cidade, a cidade de Jerusalém, que iria ser invadida, muitas pessoas iriam morrer, enfim, ele temeu pelo seu povo. E o temor,
acontece quando nós encontramos uma situação que não vemos solução. Então, às vezes, nós enfrentamos algo que não achamos nenhuma resposta, nenhuma saída, e ficamos apavorados e ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Mas Deus é aquele que diz: estou contigo sempre. Onde você vai, eu irei com você. Então Deus está conosco sempre. Ainda que um exército se acampe contra nós, Deus estará conosco. O nosso coração não ficará com medo. E se estourar, diz o salmista lá no Salmo 27, e se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Então nós precisamos confiar, né? Confiar. O grande fato, a grande situação do nosso temor é porque nós não temos controle de todas as coisas. É por isso que nós ficamos com medo. Mas quando Deus assume o controle, aí sim ele nos dá paz. Quando Deus assume a situação, ele nos dá o conforto. Outra situação que aconteceu, outro motivo do medo de Josafá, é porque ele foi avisado que iria ser atacado por uma região totalmente inesperada, né? Um lugar onde não tinha escapatória, não tinha como escapar, porque a sua cidade estava fortificada e eles viriam por uma região montanhosa que iriam cercar toda a cidade e não tinha como fugir. Então foi uma perseguição, foi algo que aconteceu com ele de forma inesperada. E os problemas geralmente são assim, né? Você nem espera e acontece. E de uma forma que você nem imagina. Puxa, como é que pode acontecer isso? Você fica se perguntando, mas o Senhor conhece tudo, Ele sabe e Ele mesmo agiu na vida de Josafá e do seu povo, mas foi por isso que também Josafá teve medo, porque ela veio de repente e de uma forma inusitada. Ele nem esperava aquela forma. E assim ele teve medo. Mas ele não ficou só com medo. Então nós vamos entender que a atitude de Josafá foi uma atitude correta, porque ele teve medo, que é comum, todos nós temos, mas ele passou a buscar a Deus. Ele passou a buscar a Deus. No versículo 3 diz que ele se pôs a buscar o Senhor. Ele se pôs a buscar o Senhor. E por que ele se pôs a buscar o Senhor? Porque ele reconheceu a sua incapacidade de enfrentar aquela situação. Então não é aquela coisa de nós darmos uma ajudinha para Deus. Ele se viu totalmente incapaz, sabe? E às vezes nós queremos dar essa ajudinha para Deus, queremos tentar fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não dá certo. Tudo quando nós queremos fazer do nosso jeito, não dá certo, sem a orientação de Deus, sem a força do Senhor, sem a bênção do Senhor. E Josafá reconheceu a sua incapacidade de enfrentar aquela situação. Mesmo sendo o rei poderoso, do jeito que ele era, tendo um exército poderosíssimo e também ser bem fortalecido a sua cidade, mas ele se viu incapaz. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa falha, o nosso pecado, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de prosseguir, Deus age. Deus age. A primeira coisa, quando eu já falei isso várias vezes para os irmãos, em outras oportunidades, a primeira coisa no processo de cura, no processo de restauração, no processo de transformação, é a pessoa reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha. E dificilmente nós reconhecemos as nossas falhas. Nós somos orgulhosos, nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. Dificilmente nós reconhecemos, puxa, é verdade, eu estava errado. E Josafá, ele reconheceu, eu não posso, não consigo, sou incapaz. E ele buscou a Deus, Aqui nós lemos aqui que
Deus agiu porque ele foi humilde. E às vezes na nossa falta de humildade, muitas vezes nós deixamos de ver a mão de Deus agindo na nossa vida. Ele reconheceu que era incapaz, mas também ele reconheceu que Deus haveria de fazer algo. Ele reconheceu e confiou na providência do Senhor. Então, irmãos, não é só o fato de se reconhecer que é incapaz, que é fraco, que é tal, né? Mas o fato de você confiar que Deus vai agir, que você deixar nas mãos de Deus e Deus vai agir. O Senhor era o único que poderia livrá-los daquela situação. Ele já havia feito muitas coisas em muitas ocasiões e Deus agiu na vida de Josafá, assim como ele age na sua vida e na nossa vida nos dias de hoje. Quando você reconhece a sua incapacidade, a sua falha, o seu pecado, se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar, ele age, ele provê a sua necessidade. Seja ela qual for, ele provê a sua necessidade. Por isso que nós lemos lá um texto que eu creio que é bem conhecido também, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos que quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos o Senhor, pedimos o perdão dos nossos pecados e nos entregamos a nossa vida a Deus, Deus age e Deus sara a nossa vida, Deus faz transformação na nossa vida. Josafá também teve esse sentimento de confiança na providência de Deus. Sabe, quando você não consegue enxergar nada lá na frente, mas você só enxerga Deus trabalhando e Deus agindo, e ele vai fazer. E Josafá se humilhou. E às vezes nós precisamos, aliás, sempre nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E isso foi honroso para Josafá. Não foi uma vergonha para ele. O povo também estava em pé, ouvindo. Diz aqui que, versículo 13, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Isso foi honroso, se humilhar perante Deus. Ele realizou um culto ao Senhor, mesmo diante daquela situação, daquele problema todo, daquela notícia, né, que vieram trazer para ele. Olha, os povos inimigos estão cercando, os povos inimigos são mais numerosos do que nós, os povos inimigos nos fecharam em todas as saídas. E o que Josafá fez? Ele realizou um culto a Deus, e ele buscou o Senhor juntamente com o seu povo. E então é assim que você deve fazer, é assim que você deve cultuar, é assim que você deve buscar ao Senhor. Não é só quando as coisas estão bem, não é só quando as coisas estão normais, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo num momento de anormalidade, né? Não, as coisas, creio, vão ser diferentes de agora em diante. Mas também você deve mudar a sua postura diante do Senhor, né? Não mais daquele jeito disperso, sem vontade, indiferente com as coisas de Deus. É hora de você buscar a Deus. É hora de você se apegar em Deus, se achegar a Deus. E Josafá fez isso. Ele se humilhou juntamente com o povo e buscou o Senhor. E tão somente confiou em Deus e orou e buscou o Senhor, como ele apregoou um jejum lá em Judá. Diz no versículo 3, né? Apregoou jejum em todo Judá. Isso quer dizer que ele estava realmente convicto de que Deus iria agir. E não era sozinho, não estava sozinho. Ele diz: povo, vamos jejuar, vamos orar, que Deus vai mostrar, Deus vai agir, Deus vai manifestar a sua mão. E assim que deve ser a sua vida, a sua família, a sua casa, assim que deve ser a sua postura em todos os momentos. Faça isso
é hora de nós orarmos, é hora de nós jejuarmos, é hora de nós intercedermos pelas vidas, não apenas por nós, mas pelas vidas que estão sofrendo, as vidas que estão padecendo espiritualmente e materialmente. Aqueles que estão com fome, aqueles que estão doentes, aqueles que estão caídos. E eu creio que Deus vai agir, que Deus vai se manifestar, que Deus vai providenciar tudo aquilo que é necessário. O salmista, no Salmo 105, fala dessa música, diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai perpetuamente, ou seja, para sempre a sua presença. E em Isaías capítulo 55, nós lemos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então Deus está perto agora, buscai-o. Esteja perto do Senhor, tal como Josafá também viu que a situação estava ruim, ele estava passando por aquele problema tão sério, o seu povo estava prestes a ser destruído, e ele buscou, ele cultuou o Senhor, ele apregou o jejum, e ele diz: agora nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. E o que aconteceu com isso? Deus ouviu a oração de Josafá. Nos versículos 15 a 17, se você observar aí na sua Bíblia, creio que você poderá ler o texto todo em casa. Versículo 15 diz: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Verso 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto. Nesta batalha não tereis que lutar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Olha só que Deus está falando para o povo e para Josafá. Vocês têm que ir para a luta. Vocês não podem ficar recuados, vão para a luta. Mas chegar lá, no momento certo, você não vai lutar. Quem vai lutar vai ser o Senhor. Então, esta é a bênção que nós recebemos de Deus. Deus luta por nós, o Senhor luta por nós, o Senhor está na frente de tudo. Então Deus manda que Josafá vá para o deserto, não para lutar, mas para louvar e cantar. Então eles foram lá louvando ao Senhor, eles foram lá cantando o Senhor, adorando o Senhor, e Josafá obedeceu a ordem do Senhor. E Deus fez uma grande movimentação lá e agiu, uma grande vitória deu a Josafá, porque o próprio povo, os inimigos, eles mesmos se desbarataram, eles mesmos se mataram entre si, e houve aí uma grande vitória para Josafá e para o povo. O povo se ajuntou num vale chamado Vale da Bênção, e adorou ao Senhor. Lá no versículo 25 fala desse vale, Vale da Bênção. Grande vitória o Senhor havia dado ao seu povo. Eles reconheceram isso e voltaram para Jerusalém com louvor e alegria. Quando eles viram a mão de Deus agindo, quando eles viram que Deus agiu, eles adoraram o Senhor, eles buscaram o Senhor. Então esse prodígio, essa bênção foi divulgado por todos os lugares. Então a bênção de Deus é para isso, é para ser falado, é para ser divulgada. Em todas as cidades vizinhas, todos souberam o que aconteceu, mas para a honra e glória do Senhor, não para a glória de Josafá, mas para a honra e glória do Senhor. Então Josafá foi um exemplo de alguém que vence as adversidades, as lutas, com confiança, buscando a Deus, deixando Deus trabalhar, porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos, é o Deus que faz, que age, que transforma vidas. Como o Senhor agiu na vida de Josafá e do povo,
Ele também age nos dias de hoje. Nós temos uma grande luta, só que nessa luta é Deus quem está conosco, é Deus que vai lutar por nós, é Deus que vai agir, é Deus que vai modificar, mas é necessário que você reconheça a sua incapacidade, reconheça a sua fraqueza, que você se entregue ao Senhor, que você confie ao Senhor, que você renove os seus votos que você fez um dia com o Senhor. Sabe, lá atrás, quando você disse, eu vou te servir, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você está agindo dessa maneira? Será que você está servindo a Deus dessa maneira? Então, você deve agir com bastante, colocando essa postura diante de Deus, com bastante humildade, e dizendo, Senhor, agora eu sou teu, eu quero te servir, eu quero fazer o que for melhor. As coisas velhas se passaram, eu quero ser uma nova criatura. É o momento de você se apegar a Deus, de você buscar o Senhor. Nós precisamos saber, irmãos, que as atitudes de Josafá, do rei Josafá, que foram tomadas nessa situação, nesse problema, elas têm que ser tomadas por nós também. O problema está aí, é muito sério, o exército está lutando contra nós, os exércitos inimigos, mas Deus está conosco. O que nós devemos fazer? Nos humilhar, orar, buscar, reconhecer a nossa falha, nossa incapacidade e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. É assim que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter a nossa oração de intercessão. Alguns irmãos colocaram seus pedidos. Você pode colocar também o seu pedido aí, para que nós estejamos orando. E a oração, diz a oração de um justo vale em muitos seus efeitos, né? Então nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. São muitas necessidades, são muitos problemas que nós temos passado. Eu creio que nós temos perdido muito tempo com tantas coisas nesse mundo, sabe? Quando você agora se coloca nessa situação, você na sua casa, você vê assim, puxa vida, quantas coisas eu poderia ter feito, mas eu estava cuidando da minha vida, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, e se esquecendo muitas vezes do principal, deixando Deus de lado muitas vezes. Deus era secundário ou só de domingo, né? E agora nós podemos refletir e colocar realmente o nosso coração inteiramente nas mãos do Senhor, estarmos em comunhão com Deus. Eu creio que é uma forma de nós aprendermos, nós termos lições, tirarmos lições dessa situação que estamos vivendo. Então eu peço aos irmãos que estejam colocando seus pedidos aí para a gente orar, interceder, buscar. São muitas necessidades, são muitos problemas. Que Deus abençoe cada um. Nossos irmãos da congregação de Vila Rosa têm colocado seus pedidos, nós temos orado pelas famílias, pelos irmãos que estão passando por dificuldades. Se você tiver alguma dificuldade financeira, um problema, precisar de uma cesta básica, precisar de algum produto, desses produtos que nós utilizamos hoje para nos proteger da pandemia, máscara, álcool gel, entre em contato conosco. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Paulo Silas, tem se disposto a ajudar. Nós pertencemos a essa igreja e através da diaconia, os irmãos têm auxiliado irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades. Então é hora de nós colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Temos também casos de pessoas que foram acometidos pela Covid-19 perto de nós, né? A nossa irmã Marli pede por essas pessoas que têm casos no seu condomínio, né? E também eu tenho visto outros casos em outros lugares, e estão perto de nós, irmãos, não está longe não. E parece que as pessoas não têm medo da doença, né? Porque eu passo na rua, as pessoas sem máscara, as pessoas andando livremente, as
pessoas circulando, e nós precisamos nos cuidar. Você precisa se cuidar. Cuide-se, guarde-se, não saia de casa se possível, não fica perambulando por aí. Realmente é muito difícil, é, é, é complicado nós vermos uma situação dessa, os postos de saúde não ter mais como atender mais pessoas, os hospitais estão lotados, precisamos tomar todo o cuidado. Se você ainda não se vacinou contra a gripe, faça isso também, não essa vacina que não existe ainda, né, da Covid, mas vacine-se contra a gripe, porque também os sintomas, elas são idênticos, são parecidos. Então, cuide-se, cuide da sua vida, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe os nossos governantes, que o Senhor tenha misericórdia para que eles tomem decisões acertadas e que possamos, irmãos, passar por essa pandemia de uma forma mais tranquila. Vamos orar, vamos interceder. Todos estão colocando já os seus pedidos. Você pode acessar aí na nossa página esses pedidos, você pode verificar esses pedidos, inclusive, para você estar orando também na sua casa, porque a ideia é essa, né? De nós escrevermos os pedidos e todos nós, aqueles que têm acesso, possam também orar por esses mesmos pedidos. E vamos fazer a nossa oração agora de intercessão. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da cura e da transformação e o Senhor luta por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando forças, nos dando saúde para enfrentarmos, ó Deus, esse problema que estamos vivendo da pandemia, Deus, desse coronavírus. Que o Senhor nos livre desse vírus, ó Pai. Que o Senhor nos livre desse mal, dessa doença que está, ó Deus, acometendo em muitas pessoas, ó Pai. Que o Senhor nos dê forças, ó Pai, para enfrentarmos essa situação, ó Deus, e sermos vencedores. Nos guarde, nos protege, ó Deus, ser com cada um, ó Pai. Ser com esses irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estão conosco, participando desta reunião de oração virtual. Que o Senhor cuide de nós. Abençoe, Deus, os nossos familiares, abençoe os nossos amigos, nossos vizinhos, para que, ó Deus, todos sejam guardados, todos sejam protegidos por Ti, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia daqueles que estão adoentados, aqueles que estão, ó Deus, com suspeita da doença, ou até mesmo já estão doentes. Que o Senhor Deus promova a cura, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia dos hospitais, ó Deus, nos hospitais, dos médicos, das enfermeiras, daqueles que trabalham nessa área. Enfim, ó Pai, tem misericórdia dos idosos, tem misericórdia, Deus, de cada um de nós que temos, ó Pai, vivido nesse mundo com tantas lutas, com tantas dificuldades. Mas que o Senhor esteja nos provendo, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, abençoa, ó Deus, a nossa igreja, abençoa aqueles que estão, ó Pai, orando nesse momento, te buscando nesse momento, que eles confiem em Ti, Senhor, que eles se apeguem em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, entrego nas Tuas mãos cada um desses pedidos de oração. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, fortaleça as nossas famílias e nos dê, Deus, a conhecer cada vez mais a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, obrigado por mais uma noite que vocês estiveram conosco nesta nossa live. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos fazendo o nosso culto, né? Cultuando a Deus, prestando esse culto ao Senhor, que você participe conosco também. Nós temos pedido para os irmãos enviarem saudações, gravarem saudações e nos enviarem para a gente colocar lá no culto também, né? Na liturgia, para que a gente possa participar e todos possam participar, não seja uma coisa apenas feita pelo pastor, né? Mas que todos tenham também uma participação. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês e se cuidem aí das suas famílias, se guardem, não façam nenhum exagero,
né? Procurem se guardar, porque a coisa não está fácil, não. E que Deus abençoe você, te dê paz e te dê o conforto a todo momento. Em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.